E aí, geração Nintendo, aqui quem fala é o Rafael e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ou melhor, a um novo formato de vídeo. Hoje decidi trazer um estilo de vídeo informativo, um top 5 startups de consoles da Nintendo. Mas aí fica a pergunta, mas o que é startups? Traduzindo, ficaria algo como tela de inicialização. Aquelas cenas que mostram muitas das vezes a logo do console, com sons e efeitos antes de entrar no jogo ou enquanto o videogame está sem nenhum jogo inserido. Se você gosta desse formato de vídeo, deixa um like e se tiver boa aprovação, trago mais vídeos informativos como este. E se você achou esse vídeo por acaso, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Então, sem mais demoras, vamos começar! Na quinta posição, temos um startup extremamente simples e curta, mas muito marcante. Essa é a startup do Super Nintendo, e sim, é apenas isso mesmo. Você deve estar se perguntando, o que tem de marcante nisso? Deixa eu contar uma historinha. Imagina que você empresta uma fita do Super Mario World de seu amigo, ou pega a fita numa locadora. Na época tinha locadora de fitas, ao qual você alugava uma fita de jogo durante um dia ou dois para você jogar, enfim. Aí você colocava no seu Super Nintendo e ligava. E nada. Tela preta, não saía nada. Aí você dava umas batidinhas do lado do console, desligava da tomada, rezava, soprava a fita, aquele desespero e vontade de jogar e nada da fita funcionar. Aí depois da 10ª tentativa, você quase desistindo de jogar, de repente... Aí eu te pergunto, o que é satisfação? Satisfação é ver essa tela e saber que finalmente aquela fita pegou. Você chegava a dar aquele grito interno de felicidade. Agora, uma opinião minha sobre essa startup é como dizem por aí. Muitas vezes, menos é mais. Apesar de simples essa startup do Super Nintendo, sempre achei ela minimalista e muito cativante. E uma curiosidade, possui uma variação dela que foi usado no Super Mario World 2, Yoshi Island. Na quarta posição, temos uma startup que passava um sentimento diferente da anterior. Essa é a startup do Game Boy Advance. Ao invés de você esperar que ela aparecesse, você torcia para que ela desaparecesse. Mas por que torcer para ela desaparecer? É que essa startup era mostrada de qualquer forma. Apenas ligando o console, ela já aparecia. Mas quando ela sumia e virava uma tela preta, você podia suspirar aliviado, pois você acabou de entrar no tão esperado jogo. Na terceira posição, temos uma startup autoexplicativa. A própria logo do Nintendo DS deixa claro o uso da tela dupla, ao você notar os dois quadradinhos antes do D. Fora que DS significa Dual Screen, traduzindo, tela dupla. Como o Nintendo DS fez muito sucesso, essa startup popularizou bastante entre os fãs da Nintendo. E como após a startup o DS abria o sistema do aparelho em vez do jogo direto, igual às duas anteriores, ela não tinha a mesma emoção dos anteriores, mas não deixou de cativar milhões de fãs por aí. Na segunda posição, temos uma startup simples, mas com um significado imenso. Sem som, sem nada. Apenas uma logo tridimensional girando durante alguns segundos na tela. Mas esses poucos segundos tinham um significado. O Nintendo 64 estava, de forma sutil, nos dizendo: bem-vindo à era do 3D. Muitas das franquias da Nintendo iniciaram no mundo 3D por causa do Nintendo 64, revolucionando a indústria dos jogos de várias formas. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Outra curiosidade é que também temos uma variação dessa startup que foi usada no Mario Kart 64.
também exibindo o 3D, mas já preparando o jogador para um jogo de corrida. E aqui estamos na primeira posição com a Startup. Sim, a Startup do GameCube está em primeiro lugar por ser a mais bem bolada, bonita, animada e divertida. Apesar do GameCube ser um console não muito conhecido, ele possui títulos muito interessantes. As férias do Mario em Mario Sunshine, o marco do início da franquia Luigi Mansion, possui o Mario Kart mais diferente de toda a franquia, o Mario Kart Double Dash, uma sequência de jogos da franquia Metroid em perspectiva de primeira pessoa, que atraiu muitos fãs por sinal, e muitos outros títulos diferentes. Enfim, poderia falar de todas as peculiaridades do GameCube, mas isso também seria assunto para um outro vídeo. Outra coisa interessante sobre a Startup do GameCube é que se você segurar o botão Z do controle no Player 1 enquanto você liga o console, você vai ver uma Startup alternativa. E se você segurar Z nos 4 controles juntos, você é muito habilidoso por fazer isso sozinho, ou pelo menos ficou muito engraçado sua pose na hora que conseguiu, sei lá. Enfim, temos uma terceira versão da Startup. Aposto que quem é fã do GameCube nem sabia dessa. Descobri enquanto pesquisava para fazer esse vídeo. Interessante, né? E assim terminamos nossa primeira videolista do canal. Deixe um comentário respondendo a pergunta: qual dessas startups mais te marcou? Deixem um joinha caso gostarem, e só lembrando, dependendo da aprovação de vocês, eu trago mais curiosidades sobre a grande Nintendo. Se inscreva para fazer parte dessa geração e não perder os próximos vídeos. Até a próxima! Tchau!